Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos estiverem a ouvir. Hoje, para a nossa conversa informal, temos o Rui Martins. O Rui Martins é pai de duas participantes nossas, nomeadamente a Lara Martins, que já muitos conhecem, que além de ter começado como participante, hoje é animadora de campos de férias. E tem a mais pequenina, a caçula, que é a Nono, a Leonor. Exatamente. É, não é? Por acaso Martins também, não é? Ok. Rui, o que é que te levou a inscrever a filha? Primeiro era a Lara nos campos de férias. Olha, tu sabes perfeitamente e acompanhaste isto desde o início, portanto isto partiu de uma amizade nossa já tem alguns anos. E partiu de um convite que tu me fizeste, um desafio de a Lara participar nos campos de férias do Castor. E isso ela achou isso excepcional, ela adorou. E aí isso ganhou uma evolução até ela tirar o curso de animadora e nananana. Pronto, e ela ainda hoje é o mundo dela, é uma coisa que ela gostou bastante. E pronto, neste momento, apesar de não estar a fazer, mas sabes que ela tem uma relação contigo especial. Além do curso de animador, ainda fez do INEMA o desfibrilhador. Exatamente. Desfibrilhador, o pessoal nunca diz isto bem, passa aos R's e por aí fora. E isso também, por acaso, foi ao abrigo de um protocolo que temos com os bombeiros. A partir daí é que depois era só comigo, porque eles tinham um turno, um verão, e depois era chato, não podem continuar, para virem outros. Os que começaram, sempre que quiseram, continuaram. E hoje realmente é uma das nossas animadoras e continua. Ela agora está a estudar a faculdade e não tem tanta disponibilidade. Logo se verá como é que vai ser 2026 ou 2027, se ela terá mais disponibilidade. O que te levou a inscrever foi isso, na realidade, mas se há mais alguma coisa por trás, porque quando nós enviamos uma criança para um campo de férias, que ele tem objetivos também, não é por sermos amigos e depois ir para lá e ser maltratada. Exatamente. Achas que ia ser importante para o crescimento dela? Não, sem dúvida. Isso nem se põe em causa o desenvolvimento, o trabalho em equipa, o tipo chamado team building, que na gíria se costuma chamar. Ou seja, todas as aprendizagens que ela adquiriu lá, ela pode implementar na sua vida particular e na sua vida profissional, obviamente. Mas fez com que ela crescesse bastante, com que ela tivesse mais maturidade, com que ela fizesse bastantes amigos, com que ela percebesse um bocadinho do mundo, do que é aquilo, que ela não conhecia nada, né? E primeiro como animadora, né? E depois primeiro como participante. Ao contrário, exatamente. Primeiro como participante, como acampante, e depois como animadora. E isso faz em todas as crianças que participam lá. Acho que é bastante favorável para a sua maturidade, para o seu desenvolvimento, para na sua vida pessoal e particular, e profissional, eles aprenderem os desafios da vida e aprenderem a contornar e a melhorar todas essas coisas. Conseguiste ler o campo de férias, que muitos animadores não conseguem perceber os nossos objetivos e o que é importante para os miúdos. É bom quando os pais percebem isso. Ela cresceu, na realidade, não em altura, porque faz-me lembrar muito do meu pai, que era pequenino, mas... Não sai ao pai, não sabe? Pois, o pai é gigante. Este senhor que está aqui sentado, o Rui. Pronto, ela... Aliás, aquilo acho que os prepara. Realmente tem lá miúdos de vários países, ou só de Portugal, mas de regiões diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes. E eu lembro-me quando chegaste com a primeira vez ao campo a conhecer aquilo e dar a conhecer à
à Lara, que tive uma cena em frente ao quarto 7, que lhe tentei pedir um bocadinho de bolacha, não queria a bolacha para nada, era só para ver se ela partilhava ou não, e era um para cada lado a puxar a bolacha, e o pai a afastar-se a ver o que é que isto ia dar. Hoje sentes que ela partilha mais as coisas, que isso teve alguma influência à partilha no campo de férias? O sentimento de partilha, até mesmo em casa, com a própria irmã, com os amigos. Noto que ela desenvolveu muito nisso e gosta muito de partilhar. Aliás, por falar em partilha, ela inclusive até já participou em várias ações de solidariedade, nomeadamente para pessoas desfavorecidas, sem abrigos, etc., onde ela participou e ajudou em várias situações, como a dádiva de comida, servir as refeições, e ela achou isso fantástico, ela adorou isso. Ela foi para o Porto, para uma instituição que eu agora não estou a fazer aqui publicidade, também não me lembro, e ela adorou, e ela hoje em dia, diz ela, foi das coisas que mais me encheu de orgulho, foi perceber que um gesto tão simples, uma coisa tão simples, conseguia fazer as pessoas tão felizes e é um simples prato de comida, não é? Obviamente elas estavam a ser monitorizadas por alguém da instituição, não é? Mas elas trabalhavam como as outras pessoas normais. Portanto, elas tinham uma mesa, elas serviam comida, elas estavam mesmo a tirar o arroz para o prato, a carne. Ou seja, e isso fez com que ela também percebesse, e às vezes é importante eles perceberem do lado de lá, o que é que as pessoas às vezes, porque ela está habituada sempre a ter tudo, não é? Porque nós, pais, damos aquilo que podemos e o que não podemos, por vezes. E às vezes é importante elas perceberem do lado de lá as pessoas que têm mais necessidades e que têm mais dificuldade em adquirir coisas que para nós são banais, para eles, não é? Nós são supérfluas, para eles são uma necessidade, uma primeira necessidade. E aí fez a crescer muito e amadurecer bastante mesmo. Eu lembro-me que num dos quartéis de Natal dos Bombeiros, ainda no quartel antigo, já era ela, aliás, estava responsável pelos cartes. Sim, exatamente. Que giro. Isso era uma instituição de solidariedade ou era... Não, era uma instituição de solidariedade, sim. Eles tinham umas instalações mesmo, onde as pessoas iam lá, essa instituição, onde tinham mesas, tinha uma cozinha social, onde era cozinhado centenas e centenas de refeições diariamente, para o almoço e para o jantar, para as pessoas que vivem na rua e para as pessoas, exatamente. E às vezes até pessoas que têm habitação, que têm a sua casa física, mas por uma questão de necessidade financeira têm que recorrer àquelas alimentação. E ela adorou aquilo, foi uma coisa que acho que ela vai levar para a vida. E fez a crescer muito. É um dos valores que nós tentamos com as nossas atividades, é o espírito de grupo, de entreajuda, de respeito pelo próximo. Portanto, tudo isso está lá subliminarmente nas atividades, sem termos que lhes dizer tens que ser bonzinho, não. Eles vão percebendo através das atividades que é importante viverem em grupo, e trabalhar em grupo. A preocupação com os outros, trabalhar em grupo, respeitar as pessoas, as suas opiniões, e quando puderem, darem de si também, que no fundo foi o que vocês lhes proporcionaram, tanto ela como a Leonor, ela poder fazer os campos de férias, sejam os nossos, sejam outros, acho que todos perseguem os mesmos objetivos. Agora, Rui, para terminar, não digo numa palavra, mas 2 ou 3 palavras ou numa frase que me consigas, eu acho que já respondeste mais ou menos a isto, mas o que é que achas, em termos de resumo, passados estes anos, em pequenas palavras, a importância que teve o campo de férias para a Lara, porque a Leonor
ainda fez uma ou dois. Olha, fez lá a festa de anos. Exatamente. E na festa de anos teve piada porque a Lara parecia que estava em casa, na segunda casa, a tomar as rédeas da organização. Sabes que acaba por ser uma casa que ela tem um carinho especial por ti, já te disse, e acaba por ser uma casa que ela se sente muito mais à vontade. Ela é uma pessoa muito fechada, muito envergonhada, mas depois de se sentir à vontade, ela cresce e abre a flor, e começa realmente Já agora, tens outra filha que lá está, há 1 ano ou 2, há 1 ano pelo menos, há um verão está, e a minha ideia é que ia ser difícil com ela, mas não. Eu lembro, até a nossa foto de capa, que agora é um boneco, é um cartoon, ela está ali ao meu lado, eu percebi depois, mas vê-se que se diverte. Achas que foi melhor ela estar no turno sem a irmã? Ou se a irmã tivesse, poderia ser complicado? Não, ela tem uma relação muito próxima com a irmã e dá-se perfeitamente com a irmã. Às vezes há aquelas quesilhas, mas são situações isoladas. É normal de irmãos, né? Nada que não se resolva. Mas acho que era indiferente, muito sinceramente. Ela está com a irmã ou não estar. Eu acho, na minha maneira de ver, acho que é preferível ela estar sozinha. Para ela alargar o seu leque das pessoas e não ter ali alguém ao lado que também ponha a mão nas costas e olha lá, não, ela vai ter que aprender por ela a cumprir as regras, todas aquelas coisas que elas têm que se habituar para a vida. E nesse aspecto acho que é mais importante ela estar sozinha. Não é que fizesse diferença, mas eu acho que é preferível estar sozinha. Porque é como tudo, depois às vezes poderia vir da Lara, em relação ao Leonor, o emocional em vez do racional, numa situação que se criasse, depois o emocional, a minha irmã, exatamente, isso poderia, exatamente. Mas julgo que não, também julgo que não. Acho que elas diferenciariam bem a situação. Pessoal, eu não disse no princípio, mas o Rui Martins, quando o conheci, foi através dos bombeiros, conduzia a ambulância do INEM, portanto, é da relação que nós também temos com os bombeiros. O Rui Martins, pai da Lara e pai da Leonor, agradeço-lhe ter vindo aqui e responder a algumas perguntas sobre a importância dos campos de férias para as 2 filhotas. Obrigado, Rui, e até à próxima. Obrigado, Martim. Tá bom? E grande abraço. Obrigado. Obrigado a todos.